vai dizer que Jesus liberta ele. Aqueles demônios entram numa manada de porcos que havia naquela região, e eles se precipitam no abismo. Todos aqueles porcos morrem, e a população daquela cidade estava atônita, estava apavorada, e eles se apresentam para Jesus e rogam para Jesus que Jesus saia dali. Eles não querem mais Jesus. Aleluia. Eles não querem a presença de Jesus ali. Está escrito no capítulo 8, versículo 37 deste capítulo que lemos: e lhe rogou que se retirassem, porque estavam possuídos de temor. E a Bíblia diz que Jesus entrou no barco e voltou para o lado de cá, para o lado de Cafarnaum. E o versículo 40 que nós lemos, nós percebemos que quando Jesus vai descendo do barco, está esperando ele uma grande multidão. O texto diz: o recebeu uma grande multidão, porque todos o estavam esperando. Enquanto do lado de lá existiam pessoas que não queriam a presença dele. E o interessante é que Jesus, ele não fica aonde ele não é bem recebido, aonde ele não é bem-vindo, aonde a sua presença não é amada. Jesus se retira de lá, e quando ele entra, ele chega para o lado de cá. Existe uma multidão que está ansiosa pela chegada do seu mestre, de Jesus Cristo. Parece o que nós vivemos hoje. Existe uma multidão aí que não querem Jesus. Existe uma multidão aí que prefere se retirar da presença de Jesus, evitar tudo o que traga contato com Jesus. Mas existe uma multidão, e eu sei que ela está aqui nesta noite, que não vê a hora de se encontrar com o seu mestre. Existem aqueles que não vê a hora de se encontrar com o Senhor e rasgam o seu peito em oração, dizendo: ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Você ama a presença de Jesus? Você ama a presença dEle? Aleluia. Se você ama a presença dEle, o prazer dEle é revelar a sua presença, a sua vida. E quando a multidão recebe Jesus, o texto, versículo 41, diz que vai chegar um homem com o nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Ele tinha a responsabilidade de cuidar dos cultos na sinagoga. Tudo que envolvia as reuniões, não necessariamente ele presidisse as reuniões, mas ele cuidava de todos os arranjos para que as reuniões acontecessem. Era um homem de uma posição muito elevada, um reconhecimento na sociedade fantástico. Pense em alguém que você diga assim: olha, essa pessoa em Juí era Jairo. Jairo, para ser presidente da sinagoga, ele precisava ser eleito. E quem elegia ele eram os anciãos. Os anciãos eram aqueles que eram conselheiros do povo, detinham as palavras de sabedoria das tradições ao povo. Os anciãos, eles representavam o povo. No período de Jesus, em que o povo judeu estava sendo governado pelo Império Romano, eles que tratavam de assuntos do povo Então Jairo, para ser ele presidente de uma sinagoga, ele era eleito por essas pessoas. Jairo, ele possuía um status, ele era muito respeitado. E o versículo de número 41 continua dizendo que este homem, príncipe da sinagoga, ele vem a Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus. Aleluia. Meu Deus, um homem que era reconhecido por todos, aclamado por todos, amado por todos, respeitado, está agora aos pés de Jesus.
E o interessante é que a essa altura do ministério de Jesus, a fama dele era muito grande, por isso havia uma multidão lhe esperando. Mas no lado dos fariseus, dos religiosos, havia já um complô contra Jesus. Capítulo 3, versículo 6 de Marcos vai dizer que os fariseus, eles se reúnem com os herodianos do partido de Herodes, para ver como matar Jesus. A fama de Jesus entre a população era linda, era maravilhosa, as pessoas queriam estar onde Jesus estava, mas os religiosos não podiam suportar Jesus, porque Jesus para eles era uma abominação. Ele dizia ser o Filho de Deus, ele dizia que ele tinha poder para perdoar pecados, uma coisa que só é dado esse direito a Deus. Os religiosos naqueles dias tinham Jesus como uma pessoa de uma má reputação. Para eles, alguém que andava com Jesus não era coisa boa. Jairo pertencia a um grupo de pessoas que pelo menos estavam convergindo para essa ideia. E o interessante é que Jairo, ele não vai se importar com o que as pessoas do seu meio estão pensando. Ele não vai pensar com o que os fariseus que adentravam a sua sinagoga iriam pensar. Ele não vai se preocupar com os seus amigos, com os anciãos que depositaram o voto nele para ele ser presidente. Não, ele não se importa com nada disso, mas ele vem aos pés de Jesus e se joga na presença dele. Tem gente que perde de estar com Jesus porque tem medo do que vão pensar dele. Tem gente que não quer nem entrar na igreja porque fica preocupado. Meu Deus, o que é que o meu amigo de futebol vai pensar de mim? Não faça isso, não perca a oportunidade de se prostrar na presença de Jesus Cristo. Aleluia. Tem gente que se preocupa com o que vão pensar. Meu Deus, se eu me aproximar de Jesus, o que é que os meus colegas de trabalho vão pensar de mim? O que é que o meu esposo, o que é que a minha esposa vai falar? O que é que o meu sogro vai pensar de mim? Ei, não se importe com o que vão pensar de você, mas faça como este homem, se jogue na presença de Jesus. Interessante é que quando Jairo se prostra aos pés de Jesus, tudo o que ele podia valorizar, o seu status, a sua fama de um bom homem, a sua vida, reconhecimento, tudo isso poderia chegar a um fim na vida dele. Quando Jairo se prostra aos pés de Jesus, tudo o que ele considerava de valor, ele rejeita, ele deixa para lá. Por quê? Porque o versículo de número 42 vai dizer: porque tinha uma filha única. Meu Deus, a palavra de Deus é linda. Você não entendeu, eu acho. Por que é que Jairo está ali? O que Jairo nos ensina? Jairo se destaca para nós como aquela pessoa que vai lutar pelo que é único. E eu te faço uma pergunta nesta noite: o que é único para você? Quando eu digo o que é único, eu digo a você o que é primeiro na sua vida, o que é mais importante para você, o que é singular, que você diz: eu não posso viver sem isso. Talvez alguém vai me responder, vai dizer: para mim é importante o meu trabalho, isso me traz honra, me enobrece,
Que bom que você pensa assim. Talvez alguém vai responder e dizer: para mim o que é único é a minha saúde. Para mim o que é único são os meus filhos, a minha família. E eu te digo, você está certo nisso. Mas há algo que não pode faltar na nossa vida. Há algo que é único, que é singular na nossa vida, que é o nosso Deus. Ele é único. Deuteronômio capítulo 6. Existe uma história por trás desse texto, desse versículo, mas não vamos entrar nisso. O Senhor fala ao povo dizendo: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando diz que Ele é Senhor, é para ser Ele o primeiro. Escute uma verdade que eu vou lhe dizer nesta noite. Realmente, coisas que são únicas na vida de quem quer agradar a Deus: primeiro, Deus; segundo, pai e mãe. Não se fala muito, mas é verdade, é um mandamento de Deus. Filhos têm que honrar os seus pais. Casamento é único, queira a sociedade ou não, é para a vida toda. Filhos são coisas únicas que Deus tem nos dado, ou melhor, tem vos dado. São a herança do Senhor. E a igreja é algo único, privilégio que o ser humano tem de fazer parte. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo templo, eu não estou dizendo denominação, porque afinal de contas a igreja de Cristo, ela não é assembleia, não é batista, não é aqui, porque daí seriam várias, não. A igreja de Cristo é uma só. Agora escute uma verdade que eu vou lhe dizer: que se Deus não for o primeiro na sua vida, todas as demais coisas estarão em desordem. Não haverá a bênção de Deus ali. É um princípio de Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, antes dos meus pais, acredite, antes do meu casamento, antes de tudo. Ele precisa ter o primeiro lugar na nossa vida. Será que temos lutado por Ele e considerado Ele como algo único para nós? Porque Deus não está tão importado se aqui você sente arrepios no corpo, se aqui você sente vontade de pular. Deus está olhando e está observando é que se nós em todo o tempo estamos honrando o nome dEle diante desta geração corrompida. Ele é único na nossa vida. E nós temos como fazer como Jairo, aquilo que é único, nós vamos nos agarrar de unhas e dentes, mas não largaremos mão, não vamos desistir. Meu Deus, algo que é único. Paulo disse que tudo o que ele considerava valioso, Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 8, ele era fariseu, ele era hebreu de hebreu, ele tinha tudo que ele podia se usar para se gloriar, mas ele disse que ele considerou tudo isso como lixo, para que ele pudesse ganhar aquilo que era mais importante, que era ganhar a Cristo, o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O que é importante na sua vida? O Senhor é único? Vamos mais. O que mais nós aprendemos com Jairo? Versículo de número 43, diz o texto: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e não pudera ser curada por nenhum deles, chegou por trás de Jesus e trocou a sua veste. Aqui é a segunda lição que nós aprendemos com Jairo. Que Jairo, quando ele se apresenta para Jesus, Jesus então começa a ir numa caminhada para ir até a sua casa.
Jesus ia até a casa dele para curar a filha dele que estava à beira da morte. E quando eles estão caminhando, esta mulher surge no caminho, e aí Jesus para. Questão de minutos estariam lá, e agora Jesus está parado dizendo: quem me tocou? Quem me tocou? E de repente essa mulher não pode se ocultar. A Bíblia diz no versículo 47 que ela vem e se apresenta, e ela vai contar o que está acontecendo. Ela vai dizer: olha, eu há 12 anos tinha uma doença, e aqui nós aprendemos a segunda lição com Jairo, que Jairo soube lidar com a bênção do outro, enquanto ele esperava a sua bênção chegar. Isso é um mal que vem desde a antiguidade. Você encontra isso lá no seu trabalho, a dificuldade das pessoas se alegrarem com a sua felicidade. Quando dois irmãos lá no princípio foram se apresentar diante de Deus para uma oferta, trouxe Abel a sua oferta, trouxe Caim a sua. O Senhor olha para a oferta deles e gosta da oferta de Abel, porque Deus olhou Abel e viu no seu coração algo que lhe... E quando Caim percebeu que a sua oferta não havia sido aceita, mas a do seu irmão fora aceita, a Bíblia diz que o semblante dele decaiu. Por quê? Porque existe isso, a dificuldade de alguém olhar para alguém tendo êxito naquilo que está fazendo e se alegrar com ele. O texto sagrado vai dizer no capítulo 4 de Gênesis, que o Senhor olhou para Caim e disse: Caim, por que tu está desse jeito, rapaz? Se tu fizeres o mesmo, tu também não vai ser aceito. Ele podia olhar para Abel e dizer: Abel, parabéns, você foi aceito, você fez bem hoje. Eu não fiz certo, mas na próxima eu vou acertar. Mas não, ele saiu dali e começou um plano para matar seu irmão. Que exemplo que nós temos aqui de Jairo. Enquanto Jairo estava ansioso para que Jesus chegasse na sua casa e curasse a sua filha, uma mulher está testemunhando. Jairo está fazendo o quê? Ele está calado, ele está ali aproveitando aquele momento. O texto não diz, mas eu posso acreditar que Jairo pôde suportar a bênção do seu irmão, enquanto a sua bênção não chegava. Foi assim com Jesus. Jesus está na sinagoga em Nazaré. Marcos capítulo 6 versículo 13, eles veem a sabedoria de Jesus, tudo que Jesus está fazendo ali. Eles dizem: mas esse aí não é o filho do José carpinteiro? Não estão por aqui as suas irmãs? Que dificuldade de alguém ficar feliz com a bênção, com o sucesso do outro. Paulo no capítulo 12 de Romanos versículo 15 disse: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando nós aqui, se alguém se levantar e dizer: irmãos, eu preciso que vocês me ajudem a chorar, a clamar porque eu estou em aperto, acredite, muitas pessoas vão se dispor a chorar com você. Mas se você chegar aqui ou em qualquer lugar e apresentar algo e dizer: olha, eu gostaria que você se alegrasse comigo, aí tem um problema estabelecido, porque isso nem a psicologia consegue explicar direito. Paulo vai colocar a ordem. Ele não diz para chorar primeiramente com os que choram, ele diz primeiro: se alegra com ele, se alegra. Agora tem gente que precisa saber que alguém chorou para poder se alegrar com ele. Não, se eu não vi ele chorar, se eu não vi ele passar pela situação mais terrível que for, eu não vou me alegrar. Não, se alegre com a bênção que está acontecendo na vida do teu irmão. Eu aprendo com Elias. Quando Elias se apresenta a Acabe e diz: não vai chover. Quanto tempo não chove? O que o Deus vem para Elias e diz: Elias, agora tu te retira daqui, vai para o ribeiro de Querite e beba daquela água daquele ribeiro.
vai se hidratar com aquela água, e quanto ao teu alimento, o versículo 4 do capítulo 17 de 1 Reis vai dizer que o Deus diz para ele: porque eu já ordenei os corvos para que te sustentem. E aí eu aprendo duas coisas com isso. Primeiro, Deus queria mostrar para Elias e para mim e para você, que Deus ele não está retido numa forma ou numa fórmula de agir, porque Elias era um homem zeloso pela lei de Deus. Elias poderia olhar para Deus e dizer: Deus, em Deuteronômio 14:14, o Senhor disse que o corvo é um animal impuro, eu não quero nada que tenha contato com esse bicho. Ele não fez isso. E olha que ele era zeloso pela lei. Quando ele mata os 450 profetas de Baal lá no Monte Carmelo, ele não fez porque ele quis se vingar deles, não. Ele não quis mostrar para todo mundo que ele era o bam, não. Ele queria apenas cumprir uma lei que estava estabelecida em Deuteronômio capítulo 13, versículo de 1 a 11, em que dizia ali nas escrituras que todo falso profeta que se levantasse no meio do povo e dissesse para o povo: olha, vamos seguir outros deuses, vamos adorar a outros deuses, e deixasse o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e ficasse comprovado que esses profetas eram falsos, a Bíblia dizia, curta e grossa, todos esses profetas deveriam ser mortos. Quando Elias ele sai em perseguição aos 450 profetas, Elias não estava sendo sanguinário, Elias estava sendo zeloso pelas escrituras, porque o povo estava desviado. E quando Deus mostra a provisão para ele, ele podia dizer: Deus, eu não quero desta forma. Mas quando Deus decide fazer, a única coisa que podemos fazer é esperar no tempo dele, da forma dele, do jeito dele. Segunda coisa que eu aprendo é que o corvo, ele se alimenta com cereais, com pequenas sementes e com resto de cadáveres. E o alimento que Deus tinha para o profeta era o fresquinho, era o melhor, era o bom. Ou seja, aquilo que era para o profeta, o corvo não poderia tomar. Você pode dar glória a Deus por isso? Escute, quem sabe você está olhando para o cenário e você está dizendo: cadê a minha bênção, Senhor? Porque eu olho para a vida do meu irmão e lá ele está sendo abençoado, e a minha promessa, Senhor? Cadê, Senhor, aquilo que o Senhor falou comigo? Cadê os que o Senhor disse que faria na minha vida? Eu venho aqui nesta noite para te dizer: se alegra com quem está se alegrando do teu lado. Se alegra com a bênção do teu irmão. Não sinta inveja, não sinta ciúmes, mas acredite, aquilo que é para chegar na tua mão, tarde ou não, demore o tempo que demorar, ela vai chegar na sua mão. Colocaram Saul no reinado em Israel e Deus já tinha escolhido Davi. Colocaram Matias no lugar de Judas, que tinha se suicidado, mas Deus já tinha escolhido Paulo. Deus, ninguém toma a bênção que Deus tem para a nossa vida. Aquilo que é para a minha vida virá na minha mão, aquilo que é para a sua vida, ela virá na sua mão. Não tenha dificuldade de se alegrar com o seu irmão. Terceira lição, versículo 50. O versículo anterior, o 49, vai dizer que enquanto Jesus está tratando com aquela mulher ali, Jairo está esperando, chega da casa dele alguns dizendo: deixa o mestre, não incomode mais, porque a tua filha já está morta. E a Bíblia diz que Jesus, ouvindo, Jesus estava atento com Jairo. Enquanto estava operando aqui, Jesus estava atento ao que estava acontecendo com Jairo. Aleluia. E quando Jesus olha para Jairo recebendo aquela notícia, quando ele vê que os seus lábios começam a dar sinais de quem vai se derramar em pranto, quando ele percebe que Jairo fica pálido,
quando ele percebe que os seus olhos começam a fluir lágrimas para se derramar em pranto, Jesus chega para ele e diz: Jairo, não temas, Aleluia. crê somente. Aleluia. Eu estava numa cliente esses dias e foi aí que decidi, Deus falou no meu coração para pregar sobre isso. Ela estava recebendo uma notícia, eu estava na cliente, ela recebendo uma notícia do falecimento de um familiar. E aí eu lembrei-me de uma história pessoal, e aí eu lembrei o que Jairo sofreu aqui, foi terrível. Mas Jesus não deixou ele ficar em desespero. Quando tudo estava dizendo que Jairo se desesperaria, Jesus chega nele e diz: não temas, fica firme, Jairo. E o que nós aprendemos aqui é que Jesus diz para ele: não temas, crê somente. Jesus ia na casa dele, Jesus iria fazer o que ele tinha que fazer, o que ele tinha dito que faria na casa dele. Mas Jairo não podia ter uma fé que estivesse misturada com o medo. Não sei se você vai lembrar de alguma história. A gente às vezes estava nas rodas de chimarrão, e aí aqueles causos sendo contados, alguém dizia assim: aquela casa ali, morreu alguém, e parece que essa pessoa ainda fica por ali, a alma dela está ali. E o medo faz o quê? Ele é criativo, ele trabalha no campo da imaginação. Toda vez que você olha, especialmente eu, quando era para o interior, era um mato, tinha uma panela de ouro lá e tinha alguém que cuidava. Toda vez que eu olhava para o mato, era algum ser diferente que eu conseguia enxergar, porque o medo é assim, ele trabalha nesse campo da imaginação. O que os discípulos, quando viram Jesus andando por cima das águas, o que Jesus disseram? Fantasma. Por quê? Porque o medo bateu neles. O medo atua na questão das possibilidades, o que poderia ser, ou das impossibilidades. O medo começa a trabalhar naquilo que poderia, talvez. E o que Jesus queria fazer na vida de Jairo, não poderia existir uma fé misturada com isso. Por quê? Uma fé que é misturada com o medo, a pessoa se torna paralisada. O medo tem esse poder de paralisar as pessoas. Se você está andando no meio de um mato e você sente medo por alguma coisa, duas coisas acontecem: você sai correndo ou você fica parado. O medo tem a capacidade de roubar a alegria, de tirar o sono à noite. Quantas pessoas perdendo o sono porque têm um medo? O medo destrói a esperança. O medo faz com que impede uma pessoa de ser uma pessoa audaz, corajosa para enfrentar novos desafios. O medo impede da pessoa se entregar a Deus totalmente e acreditar que Deus não vai fazer nada para lhe prejudicar, mas Deus quer o melhor para ela. A pessoa que tem medo e uma fé misturada com medo, ela é assim. E última coisa, o medo faz a pessoa andar em círculo. O povo de Israel, quando teve medo, agiu com incredulidade, e aí Deus fez o quê? Eles começaram a rodear, e ficaram lá 40 anos rodeando. Aleluia. Mas aquele que tem uma fé livre do medo, ele é como Paulo, ele não é paralisado. Ele faz como Paulo, ele diz: eu não julgo que já haja alcançado alguma coisa, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquele que tem uma fé livre do medo, ele não perde a sua alegria por nada.
E Ele vai fazer como Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Porque quem não tem uma fé que tem medo, ele não vai ficar paralisado, ele não vai perder a sua alegria, porque ele sabe, aconteça o que acontecer, Deus dará uma saída para ele. Aleluia! Quem tem uma fé que não tem medo misturado nela, ele não perde o sono, mas como o salmista Davi faz: deita e dorme, porque Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém. Não perde a esperança. Por quê? Porque assim como em Miqueias diz: eu esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ainda que tarde, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele estará comigo. A quarta lição para nós encerrar. Me disseram que eu posso ir até às 10. Brincadeira. Versículo 53. Jesus trabalhou a fé dele, firmou a fé dele. Ele disse: não, então eu vou com Jesus. Jesus chega na casa com Jairo, e Jairo cheio de fé. Medo? Que medo! Mas uma coisa que acontece antes, que eu precisava de dizer, é que quem tem uma fé, que ela é livre do medo, ele não anda mais em círculo. Ele até pode andar assim, mas ele anda em espiral. Ele às vezes ele está na mesma igreja há 30 anos, mas ele não está do mesmo jeito como era no começo, ele está diferente. Ele sempre está em outro nível. Ele pode congregar na mesma congregação, ele pode estar no mesmo trabalho, ele pode estar aonde quer que ele esteja, mas ele nunca está no mesmo jeito. Quem não tem uma fé misturada com medo, mas tem uma fé pura em Deus, hoje ele está aqui, amanhã pode estar também, mas ele estará num nível que está acima do que ele estava ontem. Quem sabe existem pessoas aqui nesta noite que estão paralisadas, que estão paradas no tempo da sua fé, mas Deus me traz aqui nesta noite para te dizer: não temas, apenas creia, tenha uma fé livre do medo, volte a fazer aquilo que você fazia. Porque as pessoas se paralisam porque ficam preocupadas com o que vão dizer e vão pensar, porque tem medo. Volte a evangelizar, volte a pregar a palavra de Deus, volte a cantar, volte a anunciar que Jesus Cristo fez na tua vida. Versículo 53, para nós terminarmos. Jesus chegou na casa de Jairo, e aí o pranto estava grande lá. Por quê? A menina estava morta. E o interessante é que quando Jesus chega lá, olhou para todo mundo chorando. Tinha os que estavam realmente sentindo a dor da perda, e outros que estavam ali porque tinha uns contratados, né? As carpideiras, enfim, uma história longa por aí, irmãos, deixa para lá, o tempo não dá. Mas o interessante é que quando Jesus vê todo aquele pessoal chorando, o Senhor diz: não choreis. O que é que Jesus diz? No versículo 52, parte B: não choreis, não está morta, apenas dorme. Quando você vê uma pessoa que está num ambiente, que esse ambiente diz que a pessoa tem que agir de uma certa maneira, e a pessoa não age daquela maneira, o que é que você pensa a respeito?
Jesus chega num velório e Jesus diz para não chorar, porque ela não está morta, e as pessoas estão dizendo, ela está morta. O que é que sugere a respeito de você pensar sobre uma pessoa que age assim, em que você diz para ela, eu não consigo entender por que essa pessoa não está arrancando os cabelos de desespero? Se eu fosse eu no lugar dela, eu estaria em prantos, chorando, gritando. Mas por que ela não está fazendo isso? Aí você pensa, pode pensar duas coisas. Primeiro, essa pessoa não tem senso de responsabilidade. Para os jovens entenderem, ela é uma pessoa sem noção. Tipo, você está num culto, né? Você veio para o culto para cultuar a Deus, adorar a Deus, aí senta alguém do seu lado e só quer conversar. O culto é lugar de adoração, buscar Deus e adorar a Deus, a pessoa senta do teu lugar, do lado do seu para conversar, então quer dizer que a pessoa é sem noção. Dá para dizer isso? Podiam dizer de Jesus, Jesus é um sem noção, não tem ideia do que está falando. Em segundo lugar, a pessoa pode estar agindo daquela maneira, pode estar agindo daquela forma, pode estar falando o que está falando, porque ela sabe de algo que nós não sabemos. Vamos ficar de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Glórias a Deus. E aqui começa a mensagem. Brincadeira. O que é que eles não sabiam? Eles não sabiam quem era Jesus de verdade. Para eles, Jesus era um curandeiro que estava por ali. Mas a verdade sobre Jesus eles não sabiam. Eles não sabiam que Jesus era aquele que estava em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, quando Deus está criando o homem do pó da terra. É Jesus que está ali soprando sobre aquele homem o fôlego da vida. Eles não sabiam que Jesus estava na criação, que todas as coisas foram criadas por Ele, como disse João, quando escreve mais adiante, ele diz que Ele estava no princípio, Ele era o Verbo e o Verbo era Deus, e Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele. Graças a Deus. E sem Ele, disse João, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17, diz que Jesus que Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e que há na terra, tanto as que se veem como as que não se veem, quer sejam tronos, quer sejam dominações, principados e potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Nele, antes dele não havia nada, porque Ele era antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Amém, Jesus. Aleluia. Por que é que eles riram de Jesus? Porque eles não sabiam nada de Jesus. Eles não sabiam que as profecias do Antigo Testamento falavam acerca dele, que ele era aquele que viria da descendência da mulher, que seria herdeiro do trono de Davi, que nasceria de uma virgem, seria um profeta como Moisés, seria sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eles não sabiam nada de Jesus. Eles não sabiam que Jesus, que as profecias que falavam acerca do seu sofrimento, que não sabiam que a característica de Jesus era de alguém que seria cheio do Espírito, de sabedoria, de entendimento. Não sabiam das profecias que era acerca dele, que um amigo seu, que comia com ele à sua mesa, o trairia. Eles não sabiam que as profecias falavam acerca dele, que ele sofreria falsas acusações, depois de ser vendido por 30 moedas de prata.
Eles não sabiam que Jesus sofreria toda essa injustiça, acusado, ele seria sofredor e sofreria calado. Eles não sabiam que Jesus era aquele que as profecias falavam em Isaías, dizendo que ele seria ferido, golpeado, que cuspiriam nele. Eles não sabiam que Jesus era aquele de quem as Escrituras diziam que seria odiado pelas pessoas sem ter motivos para lhe odiarem. Eles não sabiam que Jesus seria crucificado, era aquele que seria crucificado com os pecadores. Eles não sabiam que as suas mãos e os seus pés seriam transpassados, que ele seria escarnecido e insultado, e quando ele tivesse sede, lhe dariam vinagre para beber. Eles não sabiam que as Escrituras falavam daquele que estava ali diante deles, dizendo: não chorem, porque ela não está morta, ela dorme. Eles não sabiam que Jesus era aquele que a profecia dizia que quando ele estivesse na cruz, ele oraria pelos seus inimigos. Ele teria o seu lado transpassado, mas nenhum de seus ossos seria quebrado. Era deles que a profecia dizia que ele seria sepultado, mas que ressuscitaria e um dia ele subiria aos céus. Às vezes parece que a gente não sabe nada acerca de Jesus. Eles não sabiam que aquela pessoa que estava diante dele, semblante comum como de qualquer judeu daquele dia, ele não era aquele bonito que os quadros pintam, era uma pessoa comum. Mas eles não sabiam que aquele que estava ali nem sempre esteve sujeito a essas coisas que nós seres humanos estamos. Mas ele estava daquele jeito porque ele, sendo em forma de Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se tomando a forma de servo, e sendo em forma de servo, ele se humilhou tão grandemente, e foi obediente até uma morte de cruz. Mas aquele que está ali, diante deles, com semblante comum e simples, o Senhor vai o exaltar soberanamente, e Ele vai lhe dar um nome que é sobre todo nome, que toda terra, em toda terra, toda alma vivente se dobrará, sejam eles lá nos céus, aqui na terra ou debaixo da terra. O que eles não sabiam é que dele, aquele que estava diante deles, era aquele que mais adiante João viria, na ilha de Patmos, já não mais com as suas limitações físicas, mas veria ele glorificado. E quando João olhasse para ele, diria que ele era semelhante ao Filho dos Homens, que ele teria vestido sobre ele uma veste comprida e o seu peito cingido com um cinto de ouro, que a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como tochas de fogo. Eu não sei o que você sabe de Jesus, eu acho que você não sabe nada sobre Jesus. Quando João vê Jesus, João não vê mais Jesus com os pés sujos de pó, mas João vê Jesus com os pés semelhantes a latão reluzente, que como se tivesse sido tirado de uma fornalha, e a sua voz não é aquela voz embargada, mas é uma voz como de muitas águas. Quando ele vê Jesus, Jesus não está seu semblante empalidecido, com seu semblante descaído, mas o seu semblante brilha como o sol quando ele brilha ao meio-dia. Quando João vai ver Jesus, Jesus vai dizer para ele: não tema, não tema porque eu sou o primeiro, não temas porque eu sou o último. Jesus chega para eles e diz: não choreis porque ela não está morta, mas ela dorme. Porque Jesus sabia o que eles não sabiam. Jesus chegou ali não para bater continência para a morte. Jesus não chegou ali para prestar homenagem a ela, mas Jesus chegou ali para dizer quem é que manda. Porque ele é aquele que João ouviu ele dizer: eu fui morto, mas eu vivo, e eis estou aqui vivo para todo sempre.
e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. O que você sabe de Jesus? O que você sabe que Jesus pode fazer por você é muito aquém daquilo que Ele pode.